Imagine acordar todas as manhãs com leveza no peito, com a mente tranquila e o coração grato por mais um dia que começa. Não com pressa, não com culpa, mas com um senso de propósito silencioso. Para muitos de nós que já passaram dos 50, o tempo passa de forma diferente. Ele não corre como antes, ele sussurra. E a cada novo amanhecer, percebemos que não se trata mais de correr atrás de tudo, mas de caminhar com mais consciência, de viver com mais intenção. A vida depois dos 50 tem suas belezas únicas. É um capítulo onde não buscamos mais provar nosso valor para o mundo, mas sim redescobrir o que realmente tem valor para nós. A saúde ganha outro significado. A mente precisa de mais paz do que estímulos, e o coração anseia por vínculos verdadeiros e momentos de presença. Por isso, a forma como começamos o dia não é um detalhe qualquer. É a base sobre a qual construímos a qualidade da nossa experiência. Muitas pessoas acordam no piloto automático, já mergulhadas em preocupações, tarefas e notificações. Mas há outro caminho. Um caminho estoico, simples e transformador. A filosofia do estoicismo nos convida a olhar para dentro antes de olhar para fora. A começar o dia com reflexão antes da reação, com intenção antes da correria. E isso não exige grandes rituais ou mudanças drásticas. Exige apenas uma decisão, a de assumir o controle gentil sobre nossos primeiros minutos do dia. Cada manhã é, na verdade, um recomeço. Uma nova página em branco onde podemos escrever uma versão mais consciente da nossa história. E mesmo que ontem tenha sido difícil, mesmo que a vida tenha deixado marcas, ainda temos hoje. Ainda temos este exato momento para respirar fundo, abrir os olhos e escolher viver de maneira mais presente, mais conectada, mais humana. Este texto é um convite, não para que você mude tudo da noite para o dia, mas para que desperte para o poder que há nos pequenos hábitos. Ao longo dos próximos tópicos, vamos explorar juntos 15 práticas simples, inspiradas no estoicismo e na sabedoria da vida madura, que podem transformar suas manhãs. Não como regras rígidas, mas como sementes de calma, clareza e força interior. Porque, no fim das contas, cada manhã é uma nova chance de ser quem você escolhe ser. Acorde com firmeza e intenção. Todas as manhãs, quando o despertador toca, temos diante de nós uma escolha silenciosa, mas poderosa. Continuar deitados, negociando com a preguiça, ou levantar com firmeza e começar o dia com intenção. E essa escolha, simples em aparência, revela muito mais do que pensamos. Ela é o reflexo do modo como decidimos viver, no comando ou à deriva. Com o passar dos anos, aprendemos que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado. Não acordamos mais apenas por obrigação. Acordamos porque sabemos o valor de estar vivos, o valor de mais um dia. E é por isso que o modo como nos levantamos da cama pode mudar completamente o tom das horas que virão. Acordar com firmeza não é um gesto brusco, mas um gesto de consciência. É dizer a si mesmo: estou aqui, presente, e vou viver este dia com propósito. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações que não nascemos para ficar debaixo das cobertas, buscando apenas conforto. Nascemos para cumprir o nosso papel no mundo, para desenvolver virtudes, para fazer o bem, mesmo nas tarefas mais simples. Ele próprio não era uma pessoa matinal por natureza, mas treinou sua mente para agir, mesmo sem vontade. Isso porque ele sabia que a primeira ação do dia define o ritmo da mente. E nós também podemos fazer o mesmo, à nossa maneira. Não se trata de ser produtivo a todo custo. Trata-se de começar com consciência. Em vez de apertar o botão de soneca e voltar a dormir, que tal sentar-se na cama, respirar fundo e se perguntar: o que me move hoje? Talvez seja cuidar da sua saúde, passar tempo com alguém que você ama, concluir uma tarefa que vem adiando, ou simplesmente viver um dia em paz. Ter essa clareza, ainda que simples, muda tudo. Antes de dormir, experimente já decidir o que fará nos primeiros minutos do dia seguinte. Pode ser escrever uma linha no diário, fazer um alongamento leve,
Tomar um café em silêncio. O importante não é o que se faz, mas o fato de começar com intenção. Porque quando você se levanta com presença, você envia uma mensagem para si mesmo. Minha vida importa. E eu escolho vivê-la com dignidade, desde o primeiro minuto. 2. Evite o celular nos primeiros minutos. Vivemos em um mundo onde o primeiro gesto ao acordar, para muitas pessoas, é esticar o braço e pegar o celular. A tela se acende antes mesmo dos olhos se ajustarem à luz do dia. Mensagens, notificações, notícias, redes sociais, tudo isso invade a mente antes que você tenha tido um único pensamento seu. E, sem perceber, você já começou o dia reagindo, não vivendo. Depois dos 50, a sensibilidade mental se refina. A gente passa a perceber melhor como pequenas coisas afetam nosso humor, nossa paz, nosso foco. O que entra na mente nas primeiras horas do dia tem um peso muito maior do que imaginamos. Por isso, proteger esse momento inicial é um gesto de autocuidado profundo. É como regar o solo antes de plantar. A filosofia estoica nos ensina que a mente deve ser cultivada como um jardim. E nenhum jardim floresce se for pisoteado logo ao amanhecer. Quando você começa o dia com ruído externo, você perde a chance de ouvir o que o seu interior quer dizer. Por isso, experimente criar um pequeno espaço sagrado nas suas manhãs, um tempo em que você esteja consigo mesmo, sem interferência do mundo digital. Você pode deixar o celular fora do quarto ou colocá-lo no modo avião antes de dormir. Quando acordar, em vez de desbloquear a tela, desbloqueie a presença. Respire fundo. Observe a luz entrando pela janela. Ouça os sons ao redor. Sinta seu corpo acordar aos poucos. Isso pode parecer pouco, mas é poderoso. É uma forma de honrar o momento. Lembre-se, não é o celular em si que é o problema, mas o hábito automático, impulsivo, de acessá-lo sem intenção. Você pode checar mensagens e notícias depois. O mundo pode esperar alguns minutos. A sua mente, não. Comece seus dias com silêncio, com atenção, com você. Porque antes de responder ao mundo, é preciso se responder. Antes de se conectar com os outros, conecte-se consigo mesmo. E você vai perceber que, só por isso, seu dia já começa diferente, com mais paz, mais clareza e mais equilíbrio. 3. Crie um ritual matinal intencional. A maneira como você começa o dia pode se tornar um ponto de ancoragem para sua mente, algo que oferece direção, segurança e presença, especialmente em fases da vida em que o tempo parece correr mais silencioso, mas mais precioso. Criar um ritual matinal não é sobre rotina rígida ou produtividade forçada. É sobre criar um momento de conexão com você mesmo, antes que o mundo exija demais de você. Um ritual matinal intencional é como um abraço que você se dá antes de sair para o mundo. Não precisa ser longo, nem complexo. Pode durar 5 minutos ou meia hora, dependendo do seu ritmo e do seu desejo. O que importa é a intenção, fazer algo por você, com consciência, antes de responder aos outros. A filosofia estoica valorizava profundamente os momentos de reflexão. Marco Aurélio, antes mesmo de lidar com os compromissos de um império, escrevia em seu diário pessoal. Não para os outros, mas para si mesmo, para lembrar quem era, o que acreditava e como queria agir diante dos desafios do dia. Você também pode fazer isso. Talvez seu ritual seja escrever uma linha por dia. Hoje escolho viver com serenidade. Ou preparar um café devagar, observando os aromas, sentindo a xícara quente entre as mãos. Talvez seja ler um trecho de um livro inspirador, ou sentar-se em silêncio e observar sua respiração. Não existe certo ou errado, existe o que faz sentido para você. Esse pequeno espaço de intenção diária atua como um ajuste fino na sua mente. Em vez de ser arrastado pelo que o mundo exige, você começa a agir a partir de um centro mais estável. E, aos poucos, essa prática molda sua postura diante da vida, mais firme, mais leve, mais sua. Se você ainda não tem um ritual, comece pequeno. Escolha uma coisa simples e repita todos os dias pela manhã.
com presença. Você não está criando um hábito qualquer. Está construindo uma âncora, um ponto de referência emocional e espiritual para lembrar, logo ao acordar, que sua vida é sua. E que, independentemente do que o dia traga, você pode escolher começar com paz e propósito. 4. Movimente seu corpo suavemente. O corpo é o nosso primeiro lar, e também o primeiro instrumento com o qual enfrentamos o mundo. Após os 50, ele começa a falar com mais sinceridade. Os joelhos avisam. As costas lembram. O cansaço se manifesta de forma diferente. Mas isso não significa fraqueza. Significa que agora, mais do que nunca, é hora de cuidar com respeito e escuta. Mover o corpo pela manhã não é sobre emagrecer, suar ou alcançar metas atléticas. É sobre reconhecer que, para ter clareza mental e equilíbrio emocional, é preciso que o corpo desperte junto com a mente. O estoicismo ensina que o corpo e a alma são interdependentes. Um corpo negligenciado fragiliza o espírito. Um espírito fortalecido inspira movimento. Marco Aurélio, mesmo tendo saúde frágil, fazia questão de exercitar-se regularmente. Caminhadas, alongamentos, pequenas lutas. Não por vaidade, mas por responsabilidade consigo mesmo. Ele entendia que a vitalidade não é apenas física, é também moral. E nós, assim como ele, podemos nos fortalecer por dentro quando cuidamos de fora. Não precisa ser muito. Um alongamento simples ao lado da cama. Alguns passos descalço no quintal. Uma caminhada curta pela rua, sentindo o vento no rosto. O importante é mover-se com consciência, dizendo ao corpo: eu estou aqui. Eu te escuto. Eu escolho cuidar. O movimento matinal ajuda a liberar tensões, ativa a circulação e traz oxigênio para o cérebro. Mas mais do que isso, é um gesto de dignidade. Quando você se levanta e se move, mesmo que devagar, você está dizendo ao dia que está pronto, que ainda está em movimento, que, mesmo com os sinais do tempo no corpo, a vida ainda pulsa em você. E isso é bonito. Não espere se sentir motivado para se mover. Espere apenas se lembrar de que você merece se sentir bem. Todos os dias. Comece pequeno, com gentileza. E aos poucos, esse hábito se tornará mais do que físico. Será espiritual. Porque, no fim das contas, o corpo em movimento é a alma dizendo: ainda estou vivo. E estou presente. 5. Hidrate-se antes de tudo. Antes mesmo de dizer bom dia ao mundo, diga bom dia ao seu corpo com um gesto simples e essencial. Beba água. Durante a noite, enquanto você dorme, seu corpo continua trabalhando em silêncio. O coração pulsa, os rins filtram, o cérebro sonha. E tudo isso acontece sem que você precise pedir. Mas, ao despertar, ele está pedindo algo de volta. Algo básico, vital: hidratação. Muitas pessoas confundem cansaço matinal com falta de energia, quando na verdade é apenas sede. Uma leve desidratação pode nublar a mente, diminuir o foco e afetar o humor. Por isso, tomar um copo de água logo ao acordar é mais do que uma dica de saúde. É um ato de respeito por esse corpo que lhe acompanha há décadas, com todas as suas marcas, memórias e histórias. A filosofia estoica valoriza os pequenos atos conscientes. Marco Aurélio não falava sobre beber água ao acordar, mas falava muito sobre a importância de dominar-se em cada escolha, mesmo nas mais simples. Beber água não é só uma função física, é um lembrete de que você está no comando. É um gesto que diz: eu começo meu dia cuidando, não correndo. Você não precisa esperar sentir sede. Você pode preparar esse momento. Deixe um copo d'água ao lado da cama, o próximo ao local onde você começa a sua manhã. Quando abrir os olhos, em vez de pegar o celular, pegue esse copo. Sinta a água entrando, revivendo. É quase meditativo. É como se você dissesse ao seu corpo: hoje, eu escolho estar presente. Essa prática simples pode parecer pequena, mas quando repetida todos os dias, transforma-se em um símbolo. Um símbolo de autocuidado, de atenção, de vida com intenção. E quanto mais os anos passam,
mas percebemos que são esses gestos silenciosos que constroem nossa vitalidade. Então, amanhã de manhã, antes de qualquer outra coisa, antes do café, das notícias, das obrigações, beba água, porque cuidar do corpo é honrar a vida. E a vida, depois dos 50, merece ser honrada com ainda mais gentileza. 6. Exponha-se à luz natural. Há algo profundamente restaurador em abrir a janela pela manhã e deixar que a luz do dia toque o rosto. Não é apenas uma questão de luminosidade. É o corpo reconhecendo que um novo ciclo começa. E acredite, seu corpo sabe. Ele responde à luz com uma sabedoria silenciosa, quase ancestral. A luz natural, especialmente nas primeiras horas do dia, é como um maestro que ajusta o ritmo do nosso organismo. Ela regula nosso relógio biológico, melhora o humor, fortalece o sistema imunológico e até ajuda a dormir melhor à noite. Parece mágica, mas é ciência. E é também presença, um convite à vida real, ao agora. Depois dos 50, nossos ciclos de sono mudam, nossa energia varia mais, e os estímulos artificiais, como luz de telas, muitas vezes confundem o corpo e a mente. Por isso, começar o dia com luz natural não é luxo. É necessidade. É uma forma simples e poderosa de dizer ao corpo: agora é hora de estar desperto, vivo, conectado com o mundo. Marco Aurélio, nos seus escritos, lembrava que a natureza age sem pressa, sem distração, e que devemos aprender com ela. Quando você se permite receber a luz do sol logo cedo, mesmo que por poucos minutos, está fazendo exatamente isso, alinhando-se com o fluxo natural da vida. Não para correr, mas para fluir com mais clareza. Você não precisa sair para caminhar logo de manhã, embora isso seja ótimo se puder. Às vezes, basta sentar-se na varanda, abrir uma janela e olhar para o céu. Respire fundo. Sinta o calor da luz na pele. Observe as cores, os sons. Essa pausa simples pode mudar completamente a maneira como você se sente no restante do dia. A vida moderna muitas vezes nos empurra para dentro, de casa, da mente, das telas. Mas a luz do sol, suave e constante, está sempre lá fora, lembrando que o mundo continua, que o dia recomeçou e que você faz parte disso. Permita-se começar o dia com essa conexão, porque quando o corpo sente a luz, a alma também desperta. 7. Pratique a gratidão silenciosa. Acordar é um milagre tão comum que, muitas vezes, passa despercebido. Abrimos os olhos, levantamos da cama, seguimos a rotina, como se tudo fosse garantido, automático, eterno. Mas a verdade é que cada manhã é um presente. E a gratidão, quando cultivada com consciência, transforma esse presente em plenitude. Depois dos 50, a vida ensina com mais clareza o valor do simples. O coração que pulsa, o corpo que ainda se move, a respiração que flui, as pessoas que estão ao nosso lado, as memórias que carregamos, as oportunidades que ainda existem. Tudo isso, mesmo em meio aos desafios, é motivo de gratidão. E não estamos falando de um otimismo forçado, mas de um olhar mais maduro, mais realista, mais profundo. A filosofia estoica vê a gratidão como uma prática diária, não como um sentimento passageiro. Marco Aurélio, mesmo enfrentando doenças, guerras e perdas, escrevia sobre a importância de apreciar o que já se tem. Ele sabia que a felicidade não mora nas grandes conquistas, mas na capacidade de enxergar valor no que já está presente. Praticar a gratidão não requer rituais complicados. Talvez, ao abrir os olhos, você apenas sussurre para si mesmo: obrigado por mais um dia. Talvez escreva no diário: hoje sou grato por... Ou talvez apenas observe o céu pela janela, com um leve sorriso, reconhecendo que estar aqui, agora, é uma dádiva. A ciência moderna comprova o que os antigos já sabiam. A gratidão melhora a saúde mental, reduz a ansiedade, fortalece os relacionamentos e aumenta a resiliência diante das dificuldades. Não porque os problemas desaparecem, mas porque mudamos a maneira como os enfrentamos. E o mais bonito é que a gratidão silenciosa, aquela que nasce no íntimo,
sem alarde, tem um poder ainda maior. Ela não precisa ser exibida. Basta ser sentida. Quando você começa o dia com esse tipo de gratidão, tudo ganha um outro tom. Os desafios parecem mais leves, as pessoas mais toleráveis, o mundo um pouco mais amável. Amanhã, ao acordar, antes de qualquer preocupação, antes de qualquer obrigação, respire fundo e agradeça. Pelo que for, pela vida em si, pela chance de viver mais um capítulo da sua história. Porque quem vive com gratidão, vive mais inteiro e mais em paz. 8. Visualize os desafios com serenidade. Muitos dias não saem como esperamos. Um atraso, uma má notícia, um desencontro, um imprevisto qualquer que muda o rumo do que parecia ser um dia tranquilo. E quanto mais amadurecemos, mais percebemos que controlar tudo é uma ilusão. Mas isso não significa viver à mercê do acaso. Significa se preparar por dentro para o que vier de fora. A filosofia estoica nos convida a praticar a visualização negativa. Não como um exercício de pessimismo, mas como uma forma de fortalecer a mente. Marco Aurélio, por exemplo, começava seus dias refletindo sobre os possíveis obstáculos. Hoje, encontrarei pessoas egoístas, ingratas, arrogantes, não para se abater, mas para estar preparado, para não se surpreender, para manter a calma. Você pode fazer isso também. Pela manhã, em silêncio, pergunte-se: o que pode sair diferente hoje? Talvez alguém fale com rispidez. Talvez você se depare com uma notícia que desagrade. Talvez seus planos precisem mudar. E, mais importante, como quero reagir a isso? Visualizar os desafios com serenidade não é antecipar tragédias, é treinar o espírito. É dizer a si mesmo: se algo vier, eu estarei pronto. Eu posso respirar fundo. Eu posso escolher como reagir. Isso tira o poder do inesperado de nos derrubar e nos devolve o domínio sobre a própria paz. Após os 50, já vivemos bastante para saber que quase nada sai exatamente como planejado. Mas também sabemos que muitos dos nossos sofrimentos vêm da resistência às mudanças, e não das mudanças em si. A prática estoica nos ensina a soltar essa rigidez, a cultivar a flexibilidade emocional. Você não precisa prever tudo. Basta cultivar um estado interno de presença e prontidão. Quando o imprevisto bater à porta, ele encontrará um coração que já se preparou com tranquilidade e não com medo. Amanhã, ao despertar, antes de mergulhar no ritmo do dia, tome um instante para se perguntar: e se as coisas saírem do meu controle, como eu posso manter minha paz? Isso é sabedoria. Isso é força silenciosa. E isso é estar verdadeiramente pronto para viver com serenidade, não com resistência. 9. Supere a média com constância gentil. Em um mundo que valoriza velocidade, performance e produtividade a qualquer custo, superar a média parece ser uma corrida exaustiva. Mas e se essa superação não precisar ser barulhenta? E se, após os 50, superar a média significar apenas viver com mais intenção do que distração, com mais presença do que pressa? Superar a média não é fazer mais do que os outros. É fazer melhor por você. E isso começa com constância. Com aqueles pequenos hábitos que, repetidos com gentileza todos os dias, vão moldando uma vida mais centrada, mais autêntica, mais sua. Muitos acordam já atrasados. Pulam da cama e são empurrados pela agenda. Mas você pode escolher diferente. Pode acordar mais cedo, não para competir com o mundo, mas para estar consigo. Para viver um momento de calma enquanto o mundo ainda dorme. Esse pequeno passo, repetido diariamente, já é uma forma de se colocar acima da média. Não por vaidade, mas por consciência. Marco Aurélio não buscava se destacar como imperador. Ele buscava ser melhor do que era no dia anterior. Seu compromisso era com o próprio crescimento, não com a comparação externa. E é isso que o estoicismo propõe: uma superação silenciosa, pessoal, constante. Constância gentil é fazer o que precisa ser feito sem se agredir, sem rigidez, mas também sem desculpas. É acordar no horário que escolheu.
É manter seu pequeno ritual matinal. É respeitar seu corpo e seus limites. É lembrar que não se trata de perfeição, mas de presença. Depois dos 50, talvez já tenhamos aprendido que o sucesso que realmente conta não é o que os outros aplaudem, mas aquele que sentimos ao colocar a cabeça no travesseiro e saber que fomos fiéis ao que acreditamos, que nos movemos um pouco mais em direção à nossa essência. Você não precisa fazer grandes mudanças de uma vez, mas pode começar amanhã, levantando um pouco mais cedo, com gentileza. Pode escolher dedicar esse tempo a algo que o fortaleça. Ler, escrever, respirar, caminhar ou simplesmente estar em silêncio. Faça isso por você, porque quem vive com intenção constante, mesmo em passos pequenos, já está superando a média da pressa, da distração, da vida automática. E isso, no fundo, é uma revolução silenciosa. 10. Estabeleça um horário fixo para acordar. A liberdade de fazer o que queremos começa, paradoxalmente, com disciplina. E uma das formas mais simples e poderosas de cultivar essa disciplina é escolher um horário fixo para acordar. Não para se tornar uma máquina, mas para criar um ritmo interno, uma harmonia entre corpo e mente, que sustenta o restante do dia com mais equilíbrio. Após os 50, nosso corpo responde de forma diferente ao sono. Podemos sentir mais cansaço em certos dias, ou ter dificuldades para dormir bem. E justamente por isso, o corpo valoriza ainda mais a regularidade. Acordar todos os dias no mesmo horário ajuda a ajustar o chamado ritmo circadiano, que regula nossa energia, nosso humor e até nossa clareza mental. Imagine seu corpo como um jardim. Ele floresce melhor quando tem uma rotina de luz, descanso e cuidado. Se você muda constantemente o horário de acordar, dormindo tarde em alguns dias e madrugando em outros, é como se cada dia fosse uma estação diferente. O solo se confunde e a colheita perde força. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de fazer o que deve ser feito, quando deve ser feito, mesmo nas pequenas coisas. E acordar no horário decidido é uma dessas pequenas decisões que moldam o caráter. É como dizer a si mesmo: posso confiar em mim. Faço o que digo que farei. Essa confiança interna é mais valiosa do que qualquer motivação momentânea. Estabelecer um horário fixo para acordar é também uma forma de começar o dia com clareza. Quando você desperta sempre no mesmo momento, seu corpo se prepara com antecedência. Você acorda mais disposto, mais centrado, mais inteiro. E isso se reflete em tudo, nas conversas, nas decisões, nos sentimentos. Claro, haverá dias em que o sono será mais pesado, ou o corpo pedirá um pouco mais de repouso. Escute-o, mas mantenha o compromisso com a regularidade, como quem cuida de uma planta delicada, com firmeza e com afeto. Escolha um horário que funcione para você. E, mais importante, mantenha-o, porque quando você começa o dia com ordem, tudo mais tende a fluir com mais harmonia. 11. Alimente sua mente com sabedoria. Se a mente é um jardim, então o que você planta nela nas primeiras horas do dia determinará o que florescerá ao longo dele. E como todo jardineiro experiente sabe, a escolha das sementes faz toda a diferença. Muitas pessoas, ao acordar, já se expõem a um bombardeio de informações, notícias negativas, redes sociais carregadas de opiniões vazias, mensagens que geram ansiedade. E o dia começa carregado, nublado, disperso. A mente, ainda vulnerável após o sono, absorve tudo como uma esponja. Mas e se, em vez disso, você escolhesse começar o dia com uma ideia inspiradora, uma frase que te eleva, uma reflexão que te guia, um conteúdo que te fortalece? Alimentar a mente com sabedoria logo cedo é como dar um norte para a alma, um impulso calmo e firme na direção do que realmente importa. Os estoicos faziam isso diariamente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo frases que o lembravam de seus princípios. Ele não confiava na memória emocional. Sabia que, ao longo do dia, a mente poderia se perder. Por isso, começava com intenção, com palavras que o ancoravam na virtude,
na clareza e na serenidade. Você pode fazer o mesmo. Não precisa ser algo grandioso. Um parágrafo de um bom livro, um versículo, uma citação estoica, um pequeno áudio com palavras de sabedoria. O importante não é a quantidade, mas a qualidade. Acima de tudo, a intenção com que você absorve aquilo. Após os 50, já não buscamos mais informação em excesso. Buscamos sentido. E a sabedoria verdadeira tem essa beleza. Ela é simples, direta e fala com o coração maduro. Quando você alimenta sua mente com esse tipo de conteúdo pela manhã, tudo muda. Você enfrenta desafios com mais paciência. Escolhe palavras com mais cuidado. Vive com mais atenção. Que tal começar amanhã com essa prática? Deixe ao lado da sua cama um livro que te inspire. Escreva em um papel uma frase que te fortaleça. Ouça um áudio calmo com reflexões que te elevem. Faça disso um ritual, como quem toma um remédio para a alma. Porque a mente, bem alimentada, se torna aliada. E quando a mente está clara, a vida também se clareia. 12. Lembre-se, memento mori. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. À primeira vista, essa frase pode soar sombria. Mas, para os estoicos, ela era tudo menos trágica. Era um lembrete poderoso de que a vida é finita. Justamente por isso, preciosa. Não se trata de temer a morte, mas de valorizar a vida. De viver com mais urgência, mais consciência, mais intenção. Após os 50, essa ideia se torna ainda mais real. Já vimos pessoas queridas partirem. Já sentimos o tempo mudar de ritmo. Já entendemos que, por mais que ainda tenhamos planos e sonhos, não temos mais todo o tempo do mundo. E isso, longe de ser motivo de tristeza, pode ser um chamado à presença, um convite para viver agora, com verdade. Marco Aurélio meditava sobre a morte todos os dias. Não para se amedrontar, mas para lembrar-se de que cada instante é único. Ele escrevia: você poderia deixar a vida agora. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Para ele, a consciência da finitude era o motor da virtude, da coragem, da autenticidade. E para nós também pode ser. Quando você acordar amanhã, pense: e se hoje fosse meu último dia, como eu gostaria de vivê-lo? Essa pergunta, feita com serenidade, muda tudo. Talvez você decida abraçar com mais presença, falar com mais gentileza, perdoar mais rápido, priorizar o que realmente importa. Talvez você deixe de adiar a alegria para mais tarde e perceba que a vida acontece agora. Muitos vivem como se o tempo fosse infinito, mas ele não é. E ignorar isso é desperdiçar o presente. Quando você lembra que a vida tem um fim, você passa a escolher com mais clareza como quer preenchê-la. E isso é liberdade. Isso é amor pela existência. A morte, para o estoico, não é inimiga. É mestra. Ela nos ensina a não adiar palavras importantes, a não deixar para amanhã o que pode ser vivido hoje, a não colecionar arrependimentos, mas momentos de presença e significado. Portanto, antes de começar seu dia, respire fundo e lembre-se, memento mori, e que esse pensamento não te entristeça, mas te desperte, porque quem aceita a finitude, aprende a viver com plenitude. E esse é um dos maiores atos de sabedoria que podemos cultivar. 13. Reconecte-se com a natureza. A natureza tem um ritmo que cura. Ela não tem pressa, mas tudo nela acontece. As estações mudam. As folhas caem. O sol nasce todos os dias, sem alarde. E, ao nos aproximarmos desse movimento silencioso e sábio, algo dentro de nós também se realinha. Com o passar dos anos, muitas vezes nos afastamos desse contato. A vida urbana, as telas, os compromissos nos mantêm entre paredes e distrações. Mas o corpo sente falta. A mente pede ar, espaço, céu. E o coração, mesmo sem dizer, sente saudade do essencial. Reconectar-se com a natureza não exige grandes viagens. Às vezes, basta abrir a janela e observar as nuvens. Caminhar devagar por uma praça do bairro.
Sentar sob uma árvore e escutar o vento. Esses gestos simples têm um efeito profundo. Eles nos tiram do ruído e nos devolvem ao agora. Marco Aurélio, mesmo cercado por deveres imperiais, escrevia sobre a natureza como fonte de sabedoria. Ele via nas árvores, nas estrelas e nos ciclos naturais um espelho da vida humana. A natureza não reclama, não resiste. Ela se adapta, ela flui. E nós podemos aprender muito com isso. Quando você se permite estar na natureza, mesmo por poucos minutos, a respiração se acalma, o pensamento desacelera, o corpo relaxa, e você se lembra de que faz parte de algo maior. Não está sozinho. Está conectado ao mesmo pulsar que movimenta o mar, que abre as flores, que coloreia o céu. Depois dos 50, esse contato ganha um sabor ainda mais especial. Não buscamos mais velocidade, buscamos profundidade. E a natureza nos oferece isso com generosidade. Ela não exige nada, apenas que estejamos presentes. Experimente reservar um momento do seu dia, mesmo que pequeno, para estar com a natureza. Pode ser de manhã cedo, ao lado das plantas do seu quintal. Pode ser uma caminhada no fim da tarde, observando as cores do céu. Pode ser um instante de silêncio à sombra de uma árvore. Faça disso um hábito, não como obrigação, mas como reencontro. Porque, muitas vezes, o que falta não está longe, está na terra sob os pés, no vento no rosto, na luz que atravessa as folhas. E quando você se reconecta com a natureza, reconecta-se com sua própria essência. 14. Feche seu dia com intenção. Se o modo como começamos o dia determina seu tom, o modo como o encerramos determina a qualidade do descanso e da nossa paz interior. Fechar o dia com intenção é um gesto de autocuidado profundo. É como guardar, com delicadeza, tudo o que se viveu e preparar o corpo e a mente para recomeçar melhor amanhã. Muitas pessoas vão dormir ainda ligadas ao mundo. Trazem o peso das notícias, dos conflitos, dos pensamentos acelerados. Deitam com o celular na mão e levantam com a alma cansada. Mas existe outro caminho. Um caminho de recolhimento, de suavidade, de reflexão serena. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, não encerrava o dia sem antes fazer uma pausa. Ele escrevia, revisava suas ações, perguntava-se se tinha vivido de acordo com seus valores. Não se tratava de culpa, mas de clareza. Ele entendia que cada noite é como o fim de um capítulo, e cada capítulo merece ser compreendido antes de virar a página. Você pode fazer o mesmo. Não é preciso muito tempo. Alguns minutos já bastam. Sente-se em silêncio. Feche os olhos. Pergunte-se: o que fiz bem hoje? Onde posso melhorar amanhã? Acolha suas respostas sem julgamento. O objetivo não é ser perfeito, é estar desperto. Esse momento de introspecção pode ser acompanhado de um pequeno ritual de desaceleração. Um chá quente, uma leitura leve, uma música suave, uma respiração consciente. Tudo que tira o corpo do modo urgência e o convida para o repouso. Afinal, dormir bem não é só questão de fechar os olhos, é questão de preparar a alma para o silêncio. Evite telas antes de dormir. A luz artificial confunde o cérebro, e os estímulos mantêm a mente em alerta. Em vez disso, ofereça ao seu corpo um ambiente calmo. Luzes baixas, palavras gentis, pensamentos simples. Esse espaço é sagrado. É onde você se reencontra consigo, longe do barulho do mundo. Fechar o dia com intenção é, também, um exercício de gratidão. Agradeça por ter vivido mais um dia. Mesmo que ele tenha sido difícil, mesmo que nem tudo tenha saído como o esperado, ainda assim, foi vida. E toda vida merece ser honrada. Então, esta noite, antes de dormir, pergunte a si mesmo: se este fosse meu último dia, eu o teria vivido com dignidade? E, se a resposta for não, lembre-se, amanhã é uma nova chance. Mas essa chance começa agora, ao encerrar hoje com presença, com calma, com intenção. 15. Seja gentil consigo mesmo enquanto disciplina-se. Disciplina, muitas vezes,
Foi ensinada como algo duro, rígido, quase cruel. Mas a verdadeira disciplina, aquela que perdura e transforma, é diferente. Ela nasce do respeito e se sustenta na gentileza. Você não precisa se cobrar como um soldado. Precisa se comprometer como alguém que se ama. Após os 50, a vida já ensinou que o tempo da força bruta passou. Agora é tempo de firmeza com compaixão, de caminhar com propósito, mas sem violência interna, de se olhar com mais generosidade, mesmo quando escorrega. Ser disciplinado não é nunca falhar. É voltar com suavidade sempre que se perder. É manter a intenção viva, mesmo que os passos vacilem. É acordar no dia seguinte e dizer: hoje, recomeço. Marco Aurélio escreveu: volte para si quantas vezes for necessário. Ele sabia que a mente humana falha, que somos vulneráveis, e que o crescimento acontece justamente no retorno, na persistência silenciosa, na repetição com humildade. Você quer acordar cedo, cultivar bons hábitos, viver com mais clareza? Ótimo, mas não exija de si uma perfeição inumana. Nos dias difíceis, escolha um gesto simples. Respire, beba água, faça silêncio. Esses pequenos atos já são sementes de disciplina e de autocuidado. A gentileza consigo não é preguiça, é sabedoria. Quem se trata com bondade tem mais força para continuar. Quem se maltrata, desiste cedo. A firmeza verdadeira é aquela que se sustenta no tempo. E, para isso, ela precisa ser leve o suficiente para não quebrar. Você está construindo uma nova rotina, um novo olhar sobre o início do dia, uma nova forma de estar presente em sua própria vida. Isso leva tempo, leva falhas, leva reaprendizados. E tudo bem, porque não se trata apenas de acordar cedo ou seguir uma lista. Trata-se de viver com mais sentido, mais calma, mais inteireza. Então, quando algo não sair como planejado, não diga: fracassei. Diga: estou aprendendo. E continue. Um passo de cada vez. Uma manhã de cada vez. Porque disciplina não é rigidez, é cuidado. É constância com amor. É fazer por você e não contra você. E, no fim das contas, é isso que transforma. Não a pressão, mas a ternura com propósito. Seja gentil, seja firme, seja paciente, porque você está, dia após dia, se tornando a pessoa que deseja ser. Chegar até aqui já é um sinal. Um sinal de que você está disposto a olhar com mais cuidado para suas manhãs. E, por consequência, para a sua vida. Um sinal de que não vive mais no piloto automático, mas que está pronto para assumir o volante, com calma, com consciência, com coragem. As 15 práticas que percorremos juntos não são regras rígidas. Elas são convites. Convites para viver com mais intenção, para cultivar serenidade no início do dia, para cuidar da mente e do corpo de forma gentil. Cada uma delas pode parecer simples: um copo d'água, alguns minutos ao sol, uma linha escrita no diário, mas juntas, elas formam um alicerce, um espaço interno de estabilidade e direção. Depois dos 50, sabemos que a vida não precisa mais ser uma corrida, mas ela continua sendo preciosa. E, justamente por isso, merece ser vivida com presença. Não se trata mais de acumular conquistas externas. Trata-se de consolidar a paz interna, de viver o que realmente importa, de estar em paz com quem se é, em construção com quem ainda se pode ser. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, todos os grandes pensadores estoicos tinham algo em comum. Eles não escreviam para impressionar os outros. Escreviam para lembrar a si mesmos do que realmente importava. E é isso que esta reflexão busca provocar em você. Uma memória viva de que, todos os dias, você pode recomeçar. Que não importa quantas vezes tenha se perdido, ainda é possível retornar ao centro. E que esse centro está ao seu alcance, todas as manhãs. Você não precisa mudar tudo da noite para o dia. Basta começar pelo primeiro minuto da manhã. Um gesto, um pensamento, uma escolha. E repetir, com ternura e firmeza:
dia após dia, essa construção silenciosa de si mesmo. Porque, no fundo, a pergunta que realmente importa não é o que você faz logo ao acordar, mas sim, quem você está se tornando a cada novo amanhecer. E se a resposta for alguém mais presente, mais calmo, mais em paz comigo e com o mundo, então saiba, você já está no caminho certo. Agora, se você sentiu que este texto tocou algo dentro de você, que despertou uma nova perspectiva, que reacendeu uma luz interna, faça um pequeno gesto de compromisso. Escreva nos comentários: hoje começo com leveza, propósito e sabedoria. Eu sou estoico. Não como uma fórmula mágica, mas como um lembrete, um código pessoal, uma semente plantada na primeira hora do dia. Porque a vida continua, o tempo segue, e a melhor maneira de honrar isso é despertando, com intenção.